Olá pessoal, essa é a segunda parte de luzes da série de tutoriais de V-Ray for Rhino. Eu vou continuar falando as diferenças aqui entre uma luz e outra e vou terminar mostrando aqui a parte da Sphere Light. Nós vimos a Point, né, no vídeo anterior, e a Sphere Light ela é basicamente parecida com a Rectangular Light do V-Ray, que ela é física. Então aqui, se eu renderizo essa cena, eu já consigo observar um objeto físico, né, que realmente é a luz na cena. As opções são as mesmas da retangular. Tem aqui a opção de Visible, se eu quiser habilitar, intensidade e cores. Como ela é uma esfera, eu tenho aqui a opção ainda de segmentos, que você pode alterar. E isso vai surtir efeito nessa parte física da luz mesmo. Vou deletar esse exemplo. E eu tenho aqui agora, que é uma nova opção no V-Ray 2, que é o Dome Light. Então eu vou criar aqui, e ele cria um domo. Então basicamente como se fosse uma cúpula, que vai pegar até o infinito, por isso que não tem problema eu colocar nessa situação. Então toda a minha cena vai ser iluminada como se fosse uma cúpula, né? É o que a gente chama de skylight. Ele não vai emitir luz totalmente direcional, por isso não acontece de existir sombra, porque a luz vem em todos os sentidos. Se ela fosse mais direcional, poderia acontecer. As opções são também parecidas. Eu ainda posso utilizar uma textura aqui, assim como eu vi lá na Rectangular Light também. Tem aqui a opção de Spotlight, que é a mesma do Rhino. Eu tenho aqui o Create IES Light. Vou criar essa IES, vou colocar um pivô nesse point e vou fazer um teste de render. Inicialmente parece que a IES é parecida com a Spotlight, mas ela possui algumas propriedades que padronizam o seu formato e intensidade. Então você pode carregar um arquivo aqui, ó, no formato IES. Se você procurar no Google, não é difícil de encontrar arquivos de luz IES para download, e basicamente ele vai alterar algumas propriedades aqui da minha luz. Posso aumentar aqui a intensidade. Vou fazer um novo teste de render. E agora eu consigo ver que ela possui um desenho nessa luz, como se fosse essas luzes embutidas que geralmente se encontram em gesso ou em exposições. Então se eu colocar ela aqui mais próxima, por exemplo, da parede, eu vou ver que ela vai trabalhar de uma forma diferente também. Vou fazer um novo render e eu consigo ver aqui, ó, o efeito da IES bem mais nítido nessa situação. Então é como se ela tivesse uma forma volumétrica, e se você tem algum objeto próximo, ela vai acontecer de mostrar o teu perfil. Isso aqui vai mudando de acordo para arquivo, e a dissipação aqui de luz é parecida com o Spotlight, e a marcação de sombra também. É um tipo de luz bastante interessante para se utilizar em maquete eletrônica, onde geralmente você cria um efeito e testa realmente como que vai funcionar uma determinada iluminação. E por último, a direcional aqui pelo menu do V-Ray, que é a mesma direcional que nós vimos no vídeo anterior. Agora aquela questão que eu vou falar sobre retangular, eu vou testar com ela aqui. Vou criar uma retangular bem pequena e uma bem grande. Eu vou colocar as duas aqui, tentar colocar mais ou menos na mesma posição. Vou colocar até o limite aqui, ó. E dessa vez eu vou deixar ligado somente a menor. Vou fazer um teste de render agora. Render finalizado, eu consigo observar que essa luz retangular, de tão pequena, ela parece quase que é uma spot. Então o efeito de luz aqui na minha cena fica bem diferente. Posso vir aqui, por exemplo, e aumentar a intensidade, vou dobrar para 60. Vou fazer um novo teste de render. E ele vai crescendo aqui o espaço de iluminação. Então se eu colocar um valor maior ainda, vamos ver se ele vai limitar esse espaço. E ele continua crescendo como se fosse quase que uma luz incandescente, né? Eu reparo aqui que a luz também altera a sombra. Então, por exemplo, aqui se eu aproximar nesse objeto, a sombra vai se alterar também. Eu vejo que a sombra fica mais borrada aqui no limite do objeto. E agora eu vou testar colocando a luz maior em funcionamento. Mesmo valor inicial da primeira luz. E vamos testar qual que vai ser o efeito. Render finalizado, eu consigo observar que ele tem uma iluminação geral da cena muito maior. E nitidamente a minha sombra fica muito mais dissipada, né? Ela se borra muito mais porque o objeto é muito maior. Então são vários pontos que criam sombra, por isso ela vai ficando mais espalhada. Se eu adicionar mais desses objetos,
eu vou conseguir deixar ainda mais suave e mais iluminada essa cena, né? Então nesse caso tudo fica mais iluminado e ao mesmo tempo a minha sombra também some um pouco, porque era uma área de escuridão e a outra luz acaba cobrindo esse mesmo espaço. Então onde eu tenho aqui no limite do objeto, a luz já não chega até ali, então por isso fica uma área mais escura. Se eu aproximo, eu vou aproximar aqui do objeto, não tem problema se ele cruzar o objeto, é só para efeito de teste mesmo. Eu vou fazer um teste desse render agora. Então eu já consigo ver aqui, ó, que ele deixa de iluminar a parte que está contrária à luz. A luz que está na parte superior continua cobrindo a parte que já estava antes, mas pela proximidade do objeto eu consigo ver uma sombra sendo criada aqui, porque a intensidade também aumenta, só que ao mesmo tempo ele começa a passar do ponto aqui, ó, começa a estourar os brancos, que também já não é interessante. Então em um caso ideal, se eu quisesse essa proximidade, eu teria que, por exemplo, diminuir a intensidade dessa cena aqui, por exemplo, para metade e fazer o teste aqui para ver se melhora essa situação. Acho que deu uma boa melhorada, não está estourando tanto a luz e o efeito fica bastante próximo do que estava antes. Então a proximidade e o tamanho e a intensidade vão ser fatores que vão alterar bastante o efeito da cena. Em geral é muito importante que você trabalhe nas mídias reais, então se você tem várias luzes fluorescentes, você pode colocar uma retangular na mesma posição e tentar encontrar a mesma intensidade da sua cena real. Se tem, por exemplo, uma janela, você pode colocar uma retangular dentro ou fora, tentando simular essa mesma janela. Já montei essa cena aqui para a gente conseguir testar essa questão que eu falei agora. Eu vou aumentar o tamanho do piso um pouco para eu conseguir ter mais espaço para essa luz se espalhar. Então no caso aqui eu fiz uma certa profundidade, vou posicionar aqui pela minha vista que fique de frente para essa janela e vou colocar uma retangular vindo da parte de fora para dentro. Ela está invertida, não tem problema, vou dar girar aqui e colocar aqui, ó, posicionado. Trago esse objeto mais para cá, vou duplicar isso para eu ter uma nova parede aqui na parte de baixo. E está montada essa minha cena, só vou renderizar agora. Render finalizado, posso ver aqui embaixo que o tempo aumentou bastante devido às circunstâncias que ele está espalhando essa luz na cena, e eu consigo ver aqui minha luz funcionando. Então ele deixou tudo estourado aqui na borda da janela, que eu já não consigo identificar, e parece que é uma coisa só. E ele cria essa sombra aqui um pouco mais marcada. Nesse caso o ideal seria utilizar uma V-Ray Sun, assim fica mais fácil espalhar essa luz e também criar uma sombra se for o caso. Mas com V-Ray Light também é possível fazer esse tipo de situação, mas a gente teria que fazer vários ajustes para compensar tanto na qualidade quanto no tamanho dela aqui e a forma com que você quer colocar essa sombra. É claro que é sempre mais evidente se a gente trabalha com tons de cinza, né? Como nesse caso eu consigo ver que tem qualidade baixa de luz e esse granulado aqui na sombra também. Esses são ajustes que a gente vai fazendo ao longo da configuração do render. Agora com a V-Ray Sphere Light, ela funciona da seguinte forma: você não pode dar escala no objeto. Então, por exemplo, aqui, se eu colocar essa luz desse tamanho, duplicar e tentar aumentar, eu vou observar que a situação continua a mesma. As duas esferas e a iluminação também não alterou. Para eu conseguir alterar isso, eu precisaria realmente criar ela já no tamanho que eu preciso, e aí sim ela vai funcionar de forma diferente. Consigo ver a esfera muito maior aqui, e a intensidade de luz também vai mudar. Ela vai funcionar da mesma forma. Se você colocar mais longe e mais intensa, ele vai marcar mais. Se você colocar menos intensa, mais afastada e maior, ela vai ficar mais suave. Você pode ir ajustando de forma que fique compatível com sua cena e a iluminação fique mais homogênea ao todo, né? Você pode sempre adicionar essas luzes em pontos que a cena não está sendo iluminada, coloca ela como invisível e você resolve o seu problema. No próximo vídeo eu vou trazer um pouco mais sobre V-Ray Sun, que é uma ferramenta bem interessante, e também falar um pouco mais sobre a qualidade das luzes na cena, né? Como melhorar através das luzes. As configurações de render a gente vê mais para frente.
mas como resolver com a luz eu trago no próximo vídeo. Lembra de se inscrever, dar um like no vídeo e se inscrevendo você recebe os novos tutoriais. Dá uma olhada na página do Facebook que tem algumas novidades e algumas matérias lá. Da mesma forma você pode ser atualizado. Um grande abraço e até a próxima. Se você quer aprender Rhinoceros de forma completa, do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D1.